Já pensou em não poder votar, assinar contratos, efetuar compras ou qualquer outro ato da vida civil? A interdição de direitos é um processo judicial que limita práticas cidadãs. A reportagem de Silvana Monteiro explica os reflexos da interdição. Quando se fala em interdição no direito civil, é preciso entender dois fatores: a capacidade de direito, que todo cidadão possui, e a capacidade de fato, que é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Capacidade ausente em pessoas que serão alvo do processo de interdição e passarão a ser representadas por um curador, na previsão legal, conforme explica o advogado. A interdição ela é amparada pelo Código Civil de 2002, tem ali elencado através do artigo 1767 e seguintes, onde traz todo o procedimento que deve se fazer para que haja a interdição. A interdição é indicada no caso de síndromes genéticas e hereditárias, deficiências e transtornos mentais, demências, quadros de dependência química em que há perda da capacidade de autoadministração e até mesmo em casos de prodigalidade, quando a pessoa está destruindo o próprio patrimônio. Apesar dessas previsões, a interdição ocorre somente após a apresentação de uma prova pericial, que auxiliará o juiz na decisão. Que vai se amparar no corpo de conhecimentos médicos, num primeiro momento para a confirmação, a investigação da existência de um transtorno mental e, a partir disso, a investigação de como esse transtorno mental interfere ou não na capacidade de entendimento do indivíduo, capacidade essa necessária, então, para que a pessoa se decida, na realização dos atos da vida civil. Podem ajuizar ação de interdição ascendentes, descendentes, parentes colaterais até 4º grau, companheiro e cônjuge. Há também a possibilidade do Ministério Público de requerer a interdição e também de destituir o curador a qualquer momento. Mônica foi definida como curadora de sua mãe, interditada por causa de uma enfermidade que a levou à demência. Minha mãe adoeceu no final do ano de 2010. Então, uma doença muito grave, muito rapidamente, em torno de 2 anos, nós percebemos que a minha mãe já estava muito doente e aceitamos o diagnóstico da demência. Mas nós conseguimos cuidar dela e contornar os problemas que surgiam sem a necessidade da interdição. Até que ano passado, a gente precisava representá-la junto ao plano de saúde, então a gente tinha que cuidar dela e precisarmos de uma autorização no plano de saúde que só viria pela interdição. No processo de interdição, uma equipe multidisciplinar atua para garantir a segurança jurídica do processo. Envolvem todas as pessoas, não só o curatelando, mas o requerente e os demais filhos, se houverem, né? Então, a gente vai decodificar isso do ponto de vista social para que o nosso ponto de vista se some ao ponto de vista legal e a gente consiga assegurar os direitos efetivos das pessoas que estão sendo curateladas. A interdição pode ser parcial ou total. Na definição parcial, a pessoa é relativamente capaz para alguns atos da vida civil. Já na total, fica vedada sendo totalmente representada pelo curador. Ambas podem ser em caráter permanente, quando não há uma expectativa de retorno ao exercício dos atos da vida civil, ou de forma temporária. Se a pessoa está doente e ainda não se tratou, e está então buscando um tratamento que vai demorar algum tempo para restituir a sua capacidade de entendimento, ela pode então ser protegida, pela interdição temporária, até que ela tenha condições de resgatar a sua capacidade de entendimento e voltar a exercer autonomamente os atos da vida civil. O advogado destaca o caráter excepcional da interdição e ressalta: tem que ter cautela, mas essa cautela também já é tomada através do juiz e do Ministério Público, que de uma forma geral
tenta fazer e faz de uma maneira bem eficaz essa fiscalização. Importante ressaltar também que há graves consequências também para quem age com a má-fé, que aí vem a questão da legislação penal, onde ela pode sofrer algumas sanções. O uso da curatela indevido traz graves consequências. Por quê? Porque fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana. O processo de interdição da mãe de Mônica e a definição como curadora foram rápidos do ponto de vista legal, mas não em relação aos sentimentos que envolviam a situação, que pedia cautela. Eu, especialmente, que fui delegada à responsabilidade de ser a curadora, eu tive que internamente me preparar para esse momento de me tornar a responsável legal pela minha mãe. Então é um momento muito difícil, muito doloroso, mas que foi leve no sentido de que a gente fazia isso pela vida dela.